O ano específico não se sabe, mas a família Bergel, vindos do interior de Santa Catarina, residentes em Taquara, fundadores do Sanatório Bergel, se dispuseram a desbravar as terras próximas a São Leopoldo e foram determinantes para o início da Igreja Adventista em Esteio. Mas a história é um pouquinho mais extensa. O senhor Hugo Bergel foi estudar na Argentina, onde hoje é a Universidade Adventista Del Plata. Lá conheceu uma jovem chamada Maria e casou-se com ela. Quando retornou ao Brasil, trouxe sua esposa e a cunhada Marta, que acabou casando-se com seu irmão Arthur Bergel. O meu tio foi estudar na Argentina, minha enfermaria num colégio lá. E lá conheceu a minha tia, irmã da minha mãe, né? E casou com ela na Argentina e veio para o Brasil e a tia Marta veio junto. Veio junto, a irmã da esposa. A irmã da minha tia. E essa conheceu o irmão do tio Arthur lá em Taquara e casaram em Taquara. Então, duas irmãs casadas com dois irmãos, né? E os filhos são primo-irmãos, né? Muita chegada. Os dois casais mudaram para a região de São Leopoldo, que mais tarde seria a cidade de Esteio. No período da fundação da igreja, a cidade de Esteio não era emancipada e pertencia ao município de São Leopoldo, e então podemos dizer que a Igreja Adventista de Esteio é mais antiga que a própria cidade. Os dois irmãos juntaram-se aos membros que já congregavam na região e foram fundamentais para a organização da Igreja Adventista em Esteio. E os mortos, né? Os mortos lá, né? Eu nem sei. O primeiro nome não me lembro, né? O filho dele ainda está em Taquara, né? Tá aposentado já e tudo. Né? Mora lá perto do IACS. E tinha outro Balduino Scheffel também, que já morava aqui, também era dos membros mais antigos, né? E a filha do Scheffel, que era a Lucy Scheffel, que era professora naquela época. Os irmãos Bergel possuíam uma serraria e muitas casas foram construídas mediante o trabalho dos irmãos, inclusive a própria igreja e mobília da época. Eles primeiro trabalhavam aqui. Quer dizer, essa casa, a madeirama toda, era com eles, a não ser os vãos, né? Isso era um outro. Né? Mas isso aí tudo, né? Foi o Arthur e o tio Hugo que fizeram. Né? Então, meu pai, como era carpinteiro, e o tio Arthur tinha uma carpintaria grande aqui, e como minha mãe tinha duas irmãs aqui, perguntou se meu pai não queria vir para o Brasil, né, para trabalhar na carpintaria dele, e viemos. O grupo de membros da Igreja Adventista inicialmente se reunia nas casas dos irmãos da igreja. Inclusive, uma dessas casas veio a dar início ao Colégio Adventista de Esteio. Na época, as famílias da igreja se preocupavam muito com a formação de seus filhos. A primeira escola possuía em média 20 alunos, e a casa onde era a escola era de madeira, pequena e simples, e havia apenas uma professora que era responsável por toda a demanda da escola. Então, ela é a única professora e tinha alunos de todas as idades. A família Bergel teve um importante papel na Igreja Adventista na época. Uma das filhas do irmão Arthur foi a primeira pianista do quarteto Arautos do Rei. Alguns integrantes da família Bergel trabalharam levando a mensagem adventista para outras regiões do país e alguns lugares no exterior. A história da Igreja Adventista em Esteio teve outros pontos muito relevantes. Em meados de 1921, alguns comportores evangelistas resolveram levar a mensagem escrita para as regiões próximas a Canoas. Foi um momento de grande evangelismo e a mensagem impressa alcançou muitos lares, fortalecendo o pequeno grupo já existente. No ano de 1929, o irmão Hugo Bergel conseguiu uma doação de 2 terrenos da rua Santo Amaro, onde foi construída a igreja, que funcionava também como escola durante a semana. E o tio Hugo e o tio Arthur, o tio Hugo era corretor de vender terrenos no Esteio. E eles daí
doar esse terreno para a igreja e os dois sei que foi que construíram a igreja. O tio Hugo, né? Ele trabalhou um tempo. Onde é que é o... Essa festa aí dos gaúchos, aí mais em Esteio. Esse um tal de Crefo, não sei, o meu nome não me lembro, era o dono. E o tio Hugo, ele é grande lá, né? Foi ele depois que vendeu, não sei para quem, mas mais terrenos em roda, tudo, né? Em 1938, o grupo foi organizado como igreja pelo pastor José dos Passos, o que gerou uma felicidade nos membros da época da pequena agora igreja. A gente de vez em quando ia Esteio, né? Passava o sábado lá com eles, aquela coisa toda. Às vezes eles vinham para cá. Né? Tinha a ala do alemão, né? Tinha lá uns bancos que ali era coisa dos alemães, né? Tinha, não sei, parece que uns 4 bancos ou 3, uma coisa assim, dentro da igreja mesmo, né? Principalmente a escola sabatina, né? E tinha muitos alemães, viu? E tinha até aqueles que não sabiam nada em português, né? Bons tempos, ó. Bons tempos. Era uma classe em alemão. Era a classe do Bergold, se não me engano, essas alemãs todas. E... O prédio é o prédio velho, né? Era um prédio só, com a escola, uma entrada só na frente, que era toda de material, e tinha o pátio onde o recreio era do lado. Seu Arthur Bergold. E outra coisa, cantava baixo. Gostava de cantar. E a dona Marta com aquele órgão de pedalar, tocava. Muito consagrada, que estava presente todos os sábados na igreja, desde de manhã cedo. Ela tocava os hinos, ela sabia tocar muito bem, no compasso certo. Quando as pessoas não cantavam, às vezes as pessoas, como a gente diz assim, arrastavam os hinos, cantavam mais lento, ela tocava mais forte, para que a gente acompanhasse o ritmo certo do hino, né? A intenção dela era que a gente aprendesse no ritmo certo os hinos, né? Não, depois... isso aí aquilo era... eles aqui e o Papai do Céu lá em cima. Eram muito religiosos, né? As coisas que me chamavam a atenção nele era a dedicação e o carinho que ele tinha pela igreja e pela escola. Se a escola existe hoje também lá, porque tem a mão dele, né? Ele realmente trabalhou arduamente para que aquela escola existisse, né? Que ele queria que tivesse uma escola junto com a igreja. E também tem uma outra peculiaridade que o meu pai, por ser caminhoneiro, trabalhou com ele, né? E o meu pai sempre falava assim, ó, usava até uma expressão assim, que alemão forte, né? Porque eles viajavam para São Paulo e ele dirigia e quando chegava ao pôr do sol de sexta-feira, ele encostava o caminhão e ali ele ficava até o pôr do sol do outro dia, né, do sábado, né? E daí ele cantava, orava, ele era muito fiel a Deus. Já em meados de 1960, a Igreja Adventista de Esteio deveria ter iniciado sua própria construção. Mas em lugar de construir um novo prédio para a igreja, os irmãos de Esteio resolveram enviar os valores adquiridos para ajudar na construção da Igreja Central de Novo Hamburgo. Podemos verificar que, desde o início, a Igreja Adventista de Esteio levou muito a sério sua missão de levar o Evangelho para o maior número de pessoas possíveis, abrindo mão do conforto e facilidade da nova construção. Eu lembro quando foi lançada a pedra fundamental, bem ali naquele canto foi enterrada uma Bíblia. Eles fizeram o lançamento, né, da pedra fundamental, eu lembro disso, e lembro da inauguração da igreja. Foi um momento muito especial, nós precisávamos, a igreja estava crescendo e aquela igrejinha pequena não comportava mais o tanto de pessoas que estava vindo, né? E era a única igreja que tinha em Esteio, não tinham outros
outras igrejas em Esteio, né? Só tinha essa, então precisava de uma igreja maior. E também a escola estava crescendo e precisava de mais salas para os alunos, né? Então... Deus sempre abençoou muito a igreja de Esteio, pois após a ajuda dada à igreja de Novo Hamburgo, Esteio conseguiu em novembro de 1968 inaugurar seu novo prédio, faltando apenas os bancos que posteriormente foram doados pelo casal Arthur e Algecina Hasbert. A igreja pequena ficou sendo só a sala de aula e a igreja grande ficou sendo só igreja, né? Foi usada só como templo mesmo. Na década de 70, 80 e 90, os membros da igreja se espalharam por outras regiões. Não se sabe as datas precisas, mas da igreja de Esteio saíram membros que inauguraram igrejas em Canoas, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Portão, entre outras cidades, além das 6 igrejas da própria cidade de Esteio. São Leopoldo, um bairro que eles chamavam, não era bairro, era um campo tudo, chamavam de Banhado do Colégio. E lá a gente tinha uma espécie de uma escola sabatina filial. Tinha igreja organizada aqui, então a gente ia para lá nos sábados à tarde. Eu lembro que eu era pequena e nós fomos fazer trabalho missionário, a igreja de Esteio foi fazer trabalho missionário em Novo Hamburgo, para criar mais uma igreja em Novo Hamburgo. E toda a igreja de Esteio foi fazer esse trabalho missionário para abrir igreja em Novo Hamburgo. Foi um desafio bem grande e todos os membros aceitaram, até os mais velhos. Nós fazíamos muito trabalho missionário. Lembro também, daí eu já era adulta, eu trabalhava na escola, nós fizemos trabalho missionário para abrir igreja em Portão. Nos anos 90, os irmãos reinauguraram a escola, que já não usava as dependências da igreja para as aulas. No ano de 2000, a igreja reformou seu prédio, que é usado atualmente. Mais ou menos 2007, os irmãos começaram, né, a querer fazer um movimento de reforma, de ampliação da igreja, né? E eu entrei na associação em 2007, foi mais ou menos daí que a gente começou a fazer o projeto. E daí começamos a reforma em 2008, 2009 ali. E, se eu não me engano, até aprovar na prefeitura foi em torno de 2010. Lembro assim que mais me ajudou na parte da reforma, a acompanhar ali, foram os pastores, né? O pastor Samuel ajudou muito, o pastor José e o pastor, e quem concluiu ali a parte de acabamentos, o pastor Márcio Mutz. Havia o projeto, né? Havia até alguns recursos, mas não tínhamos ainda a execução. Então nós ali, eu lembro dos primeiros dias em que as primeiras paredes foram quebradas da antiga igreja para a construção desta bela igreja que vocês têm hoje, né? Então foi algo muito marcante. Nós chegamos aí, o distrito estava acampado literalmente ali na quadra da escola, estavam cansados, a liderança da igreja, com desgaste aí já da construção, com sucessos de várias etapas, mas insucesso também outras etapas que não foram concluídas a contento da comunidade. Havia ali uma necessidade de levantar recursos e Deus nos colocou pessoas maravilhosas que nos ajudaram muito nesse processo. O seu Hélio esteve conosco todos os dias nos apoiando, Ionice, Roberto foram tesoureiros maravilhosos, mas Deus abençoou muita gente, porque várias pessoas foram fiéis, fizeram doações e nos surpreenderam com ofertas que somaram para que a igreja fosse construída. Foram 3 anos e meio de construção. Lançou a igreja para o fundo, né, para ter mais espaço na nave e para aumentar a galeria também. A gente subiu a altura, né, da igreja e avançamos para frente também um pouquinho para fazer a sala da secretaria, né, para ter mais espaço interno ali, fazer salinha de mães, né, e sala de som, antes o som ficava em cima. Então foi avançado acho que uns 5 metros a igreja para o fundo, né, avançou na área que eram os departamentos. Nesta reforma, foram construídas as salas dos diversos departamentos, fazendo com que a igreja de Esteio atenda toda a sua comunidade com mais conforto e segurança.
Não é fácil ser pioneiro. Geralmente, quem começa alguma coisa, o começo geralmente é humilde. Mas o pioneiro, ele acredita na causa. Esteio é marcado por pessoas que acreditaram nessa cidade, acreditaram que o evangelho podia ser levado nessa cidade. Pessoas dedicaram aqui seu tempo e também dedicaram seus recursos, porque acreditavam na causa. O convite que eu faço para você, que é membro aqui dessa igreja, que é membro de Esteio, de uma das nossas igrejas em Esteio, acredite na causa. Pessoas acreditaram e por isso o evangelho foi pregado nessa cidade. Mas o evangelho, ele continua sendo pregado nas gerações que vão vindo. Deus faz um desafio para mim e Deus faz um desafio para você. Nós precisamos continuar pregando o evangelho para as próximas gerações. Agradecemos a Deus porque um dia Ele escolheu pioneiros, pessoas para iniciarem a evangelização aqui, mas que escolheu você nesse período da história para continuar pregando o evangelho. Meu desafio é que você se envolva na causa. Coloque na causa aqui o seu tempo, coloque os seus recursos, os talentos que Deus te deu, para que essa causa continue avançando e para que as próximas gerações também conheçam esse evangelho que transforma a vida e o coração das pessoas, que conheçam o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo que eu tenho para você e para sua família.